Mas não te esqueças de ti, tens a força das árvores, a beleza das flores, a pureza das águas e muito mais. Tu tens a importância do sol e o encanto da lua, a liberdade dos pássaros, o poder das sementes, a fluidez dos ventos e muito mais. Tu és mais que matéria, que atração e sensação, que instinto e mecânica. Não ignores a força que nos faz especiais. Rega-te flor, acende-te sol, fortalece-te tronco, purifica-te água, liberta-te pássaro, flui-te ó doce vento, voa em ti, sê pelos seres, sê Deus pra eles, quanto Deus é para ti. Rega-te flor, acende-te sol, fortalece-te tronco, purifica-te água, liberta-te pássaro, flui-te ó doce vento, voa em ti, sê pelos seres, sê Deus pra eles, quanto Deus é para ti, quanto Deus é para ti, quanto Deus é para ti. Pode ser? Você me clareia? Que aí a gente canta ela e canta. Você me clareia. Você. Eu fui escolhida. Nossa Senhora, que responsa. Boa noite. Tudo bem com todos? Pessoal, nós vamos tocar então ainda mais duas músicas pra gente dar sequência. Essa música, ela é animada. Esse é o intuito, pra gente poder vibrar junto com ela. Então, vocês cantem conosco, participem, porque deixa ainda mais legal, né? Com a gente aqui. La la
você me deu luz, me deu maior luz. Pelas estrelas, o escuro caminho, num sonho que pesa, nos dias opacos. Nessas horas você estava perto, nessas horas você me encontrava, nessas horas eu me iluminava. Você me clareia, você me dá luz, você me deu luz, me deu maior luz. Você me clareia, você me dá luz, você me deu luz, me deu maior luz. Você me clareia, você me dá luz, você me deu luz, me deu maior luz. Você me clareia, você me dá luz, você me deu luz, me deu maior luz. Vamos pedir a espiritualidade amiga. Vamos dar permissão, cada um de nós, para a espiritualidade amiga, para Jesus, para Deus, o nosso Criador, acessar o nosso coração, acessar as fibras mais sensíveis do nosso coração. Hoje o tema será sobre tribulações. E nessa vida tão corrida, com tanta informação, com tudo isso que se passa por nós ao longo dos nossos dias, um turbilhão de sensações, de emoções, de desafios, que a gente possa, que cada um de nós aqui possamos parar nesse momento e permitir que o nosso coração, que a nossa alma, que o nosso espírito seja acessado pela espiritualidade e que vibre o mais profundo de nós, para que possamos entender o que de fato estamos fazendo aqui nesse mundo, o que de fato viemos fazer aqui, e possamos ser iluminados pela luz de Jesus, que foi o nosso irmão maior, que esteve nesse planeta e que nos ensinou o que é de fato a vida, o que é de fato estar aqui. E a sua prece, ela fala por si. Que possamos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que esse outro nos fizesse. E vamos além, que possamos amar uns aos outros, porque é isso que Jesus nos ensinou. Muito obrigada por essa noite, por essa oportunidade, pelos espíritos que aqui estão, por toda essa equipe de trabalho dessa casa, que nós possamos cada vez mais nos afinizar com essas energias espirituais que aqui são construídas todos os dias para acolher cada um de nós. Muito obrigada e que assim seja. Boa noite a todos. É com muita alegria e sob as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus que estamos iniciando as nossas atividades de hoje. Sejam todos bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais esta noite de estudos.
As nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz, e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 142, cujo título é Tribulações, e que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 3. As nossas palestras estão disponibilizadas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre o tema de hoje, tribulações, é com muita alegria que convidamos agora o nosso amigo Jorge Gabriel, que é palestrante espírita e colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, Jorge. Boa noite a todos, muita paz. Eu creio que o texto não é de deixar muita dúvida, não, é bem claro, né? O que Emmanuel está nos dizendo. Ele está nos dizendo que nós estamos todos passando por dificuldades, por tribulações, né, que são dificuldades. E isso é comum a todos nós. Ele traz o exemplo de Paulo, que já tinha alcançado um grau de evolução muito alto, e já estava numa posição social muito privilegiada, porque ele veio de família rica, né? E ele de uma formação cultural, de uma formação social elevada entre os doutores da lei. Um dia ele resolveu encontrar com Cristo, ou resolveu ir procurar encrenca com Cristo, porque saiu para perseguir os cristãos e encontrou Cristo no meio do caminho. A partir desse dia, ele começou a perceber que todas as facilidades que ele entendia, que ele vivia, não estavam sustentáveis mais. A primeira delas foi quando ele voltou para casa e contou para o pai que ele queria agora deixar de ser doutor da lei para seguir o Cristo. Ele foi expulso de casa com a roupa do corpo. Aliás, o pai depois pensou um pouquinho e mandou o mordomo levar um saco de dinheiro e jogar para ele na rua. E ele devolveu, também não levou. E depois foram as tribulações de encontrar com os próprios amigos cristãos, né? Que ele já se sentia um cristão depois de encontrar com Jesus, e foi procurar os cristãos, Pedro e os apóstolos, e entre eles havia o receio gravíssimo da pessoa dele, e ele não foi aceito, não foi admitido. Então as tribulações começaram aí, a partir daí, a chamar a atenção dele para que a vida não era mais o mar de rosa que ele acreditava ser, né? E ele passou então a viver essas experiências de caminhar entre os povos, percebendo que todos nós sofremos. E passou a ser um defensor do Cristo exatamente por causa dessa percepção de que ele poderia fazer alguma coisa diferente. E esse é o propósito nosso, fazer alguma coisa diferente, né? E aí nós vamos perguntando, então, já para a nossa reflexão, por que a gente passa por tanto sofrimento? O exemplo de Paulo é um exemplo que nós podemos considerar uma experimentação, uma vez que ele venceu todas as etapas do sofrimento, né? O texto vai nos informando que ele tomou pedradas, foi preso, foi perseguido, foi em todos os lugares que ele ia, alguma coisa acontecia que o tirava da realidade, da tranquilidade. Então, é um exemplo para que a gente possa ter essa reflexão, porque na verdade tudo isso acontece conosco de uma maneira diferente, obviamente, num tempo diferente que nós estamos vivendo hoje, mas hoje muito mais agressivo, porque nós temos os meios de informação muito rápidos, né? Está aí a internet nos contando o que acontece lá no Japão agora, né? Nós podemos ligar o nosso celular e que nós vamos conversar com o mundo. Então as informações estão vindo muito mais rápidas, e elas estão vindo de uma forma ainda agressiva, porque ainda gostamos de ver o lado negativo das coisas. E por causa disso, nós estamos cheios desses incômodos. E esses incômodos vão nos trazendo afetos diversos daquilo que a gente gostaria. Porque no lar a gente não tem sossego, no trabalho não temos sossego, na rua não temos sossego, entre os amigos não temos. Porque sempre alguma coisa nos chama para tirar da nossa tranquilidade, do nosso sossego, da nossa acomodação. Tudo nos é tributável, né? Tudo nos tribula, tudo nos incomoda. Por que isso acontece? Por que nós estamos vivendo essas experiências de passar por essas tribulações? Não sou eu quem vai responder,
Mas nós vamos pensar nisso junto com os espíritos que ditaram para Kardec uma pergunta que ele fez exatamente nesse sentido. A pergunta número 132 de O Livro dos Espíritos, quando ele pergunta por que Deus nos impõe a encarnação. É uma pergunta muito simpática, porque todos nós perguntamos, mas por que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? Eu não pedi para nascer? A juventude, então, gosta muito de usar essa frase, né? Eu, quando era rapazinho, eu sempre falava isso. Eu não pedi para nascer. Eu não pedi para vir nessa família. Mas o equívoco desse raciocínio é o que nós não entendemos do que nós somos. Então, quando Kardec faz essa pergunta, ele faz essa pergunta pensando exatamente nessa circunstância de que nós ainda não entendemos o que estamos fazendo aqui. Nós ainda não entendemos o porquê estamos vivendo essa ou aquela experiência. Nós ainda não entendemos o que de fato nós somos. Então a pergunta é muito singular nesse sentido. Por que Deus nos impõe estarmos aqui, né? Ou a encarnação. E eles vão logo explicando, né, o que seja esse imperativo que Deus impõe. Por que Deus impõe? Deus não é bom, não é justo, não é amoroso, não é um pai? Por que Ele impõe? Porque nós, ainda não tendo controle de nós mesmos, precisamos ser conduzidos. E Deus estabeleceu leis muito determinadas, muito certas, muito seguras para que nós estivéssemos sobre elas. E uma delas é exatamente a lei da existência, a lei da encarnação. E a lei da reencarnação por consequência. Então essa é uma lei divina, é Deus que impõe. E quando Deus impõe, Ele não impõe por mera circunstância, Ele impõe por causa das nossas próprias necessidades. Somos nós quem necessitamos estarmos aqui encarnados. Somos nós que, depois de algumas experiências, depois de passar por alguns acontecimentos, de viver algumas realidades, que chegamos a Ele e vamos pedir: Senhor, deixa eu voltar, porque eu tenho que consertar isso, aquilo, aquilo outro. Então, uma das primeiras necessidade de nós estarmos encarnados é que nós, já tendo vivido experiências anteriores, agora necessitamos voltar para reparar uma ou outra coisa que ficou incompleta, ou que nós precisamos de corrigir porque nós fizemos de forma equivocada, ou que nós precisamos de acrescentar porque ainda falta para a nossa melhoria, ou que nós precisamos de rever, o que envolve interesse não só nosso, mas também daqueles que estão conosco, porque nós não voltamos sozinhos. Não é não, Zé Eustáquio? Você voltou sozinho? Voltou não, pode ter certeza que não voltou. Eu não voltei, a Marli está aqui. Então nós não voltamos sozinhos, nós voltamos com aqueles aos quais nós temos afinidades, nos lugares aonde nós anteriormente já perpassamos, ou na proximidade deles, com a vizinhança com quem antes nós tivemos convivência, com amigos que nós tivemos a oportunidade de nos relacionar e construir coisas boas ou não, com inimigos que nós agora temos que equivocadamente reparar ou consertar algum equívoco, e com situações que nós precisamos desenvolver, com os nossos talentos a serem desenvolvidos, com as oportunidades de nós, utilizando do tempo, da ocasião, do lugar, das circunstâncias que o lugar estão, nós nos melhorarmos. Porque o nosso objetivo de passar pelas encarnações é, em segundo plano, chegarmos à perfeição. Porque nesse primeiro plano, nós vamos passar pelas tribulações. Corrigir, reparar, consertar, não é fácil não. Não. Ele nos impõe a encarnação. Ele nos impõe estarmos aqui. O sofrimento é resultado das nossas escolhas, que muitas vezes nós não sabemos lidar com o resultado, escolhemos de forma imediata. Eu quero comer um doce, mas eu não posso porque eu tenho problema com a diabetes. Então, se eu consumir o doce, eu vou prejudicar a minha saúde. Então, no exemplo prático, então Deus nos impõe, no primeiro momento, encarnar, para que nós estejamos nesse caminho de aperfeiçoamento, e no segundo momento, para que nós tenhamos a oportunidade de consertar
aquilo que nós não fizemos de acordo, ou que não soubemos fazer, ou que ainda estamos por aprender a fazer, por repetição ou por circunstâncias novas, dando a nós essa opção de nós ainda continuarmos experimentando, porque é só pela experimentação, pela repetição, que nós vamos aprendendo, não é? A gente lembra quando a gente está na escola de formação primária, né? Que a gente repete de ano. O repetir de ano significa que naquele ano eu não estudei direito, né? Eu tenho que repetir o ano e agora, passando pela vergonha de encontrar os que estão começando e eu estou repetindo. Eu já não sou mais novato, né? É assim a encarnação e a reencarnação. É uma questão que a gente precisa de pensar muito nela. Muito bom. Você está trazendo para a nossa reflexão mais um acréscimo de informações e de oportunidade a gente pensar. Porque o livre-arbítrio, ele só nos é possível utilizar quando nós estamos capazes de escolher com acerto. Então, quando eu estou utilizando o livre-arbítrio, eu precisaria de ter a certeza de que tudo que eu estou fazendo vai resultar positivamente. Mas como eu não tenho essa certeza, eu não estou autorizado ainda, por enquanto, a usá-lo todo. A ciência nos informa que até agora o máximo que nós conseguimos atingir da nossa inteligência foi em torno de 12 a 15%. Os que passam muito disso ficam meio doidos nesse mundo. Porque inteligência demais ainda para um mundo igual ao que nós estamos é uma tortura para quem vive isso. Então os grandes sábios estão aí para nos mostrar. Muitos deles se suicidaram exatamente por causa disso, por causa de ter uma inteligência muito superior aos demais, e esse convívio nosso precisa de ter uma interação mais ou menos equilibrada. Então a nossa inteligência não tendo alcançado um grau ainda de formação que seja capaz de nos dar a ideia de todas as coisas, o resultado de todos os nossos atos e a nossa proposta de vivê-los, nós ainda não estamos aptos, não é que nós não tenhamos, nós não estamos aptos ainda a utilizar plenamente e completamente o livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio é relativo à nossa capacidade de entendimento, ao nosso conhecimento. Ok? Não é? Porque Deus nos impondo, Ele só nos impõe aquilo que nós damos conta. Mas deixa-nos, eu não dou conta de carregar 1 quilo, mas eu quero carregar 10. Então Ele nos deixa carregar por esse livre-arbítrio aí, ainda que limitado. E quando eu chego ali na esquina, eu estou com problema de coluna, estou com problema disso, daquilo outro, em consequência de ter usado mal o livre-arbítrio. Por isso, Deus nos impondo, Ele também controla esta condição pelos nossos próprios atos. Por isso, essa oportunidade de repetir. Quando nós falamos em reencarnação, nós estamos falando dessa oportunidade de repetir, de reconsiderar, de refazer os nossos atos, a nossa atitude, exatamente porque naquele primeiro momento, eu não tendo condição de saber o resultado, fiz a si mesmo. E ao fazer a si mesmo, eu causei para mim um dano, para mim mesmo. Eu não causo dano para ninguém, naturalmente. Eu não causo dano para ninguém. Está claro isso? E eu não causo dano para ninguém. Senão, quando eu já causei para mim. Então, quando eu já causei para mim, eu causo para os outros. É uma consequência. Então, por causa dessa consequência, eu adquiro o compromisso comigo mesmo de fazer o reparo. E para fazer o reparo, o primeiro passo está lá no livro Céu e Inferno. O livro Céu e Inferno tem um capítulo que chama Código Penal da Vida Futura. E lá nesse capítulo 23 do livro Céu e Inferno, ele vai explicando exatamente como é que acontece esse retorno. Ele vai dizer assim, primeiro nós conseguimos ver o nosso erro. É muito interessante isso, né? A gente tem um tanto de coisa que a gente não reconhece. Às vezes a gente não reconhece. Eu sou mentiroso, eu não reconheço isso. Eu sou medroso, eu não reconheço. Eu sou odiento, eu não reconheço isso.
Eu sou intolerante, eu não reconheço isso. Então, enquanto eu não reconheço, eu vou fazendo aquilo que eu entendo que está certo. Eu vou causando para mim, vou somando para mim esse resultado negativo. E ao somar esse resultado negativo, um dia a casa cai. Um dia eu desperto, um dia eu reconheço. Eu sou mentiroso. O dia que eu reconheço, eu começo a ter a primeira oportunidade de refazer. Mas para refazer, eu tenho que olhar todos os pontos aonde eu danifiquei como sendo mentiroso. Enquanto eu não consigo ver todos eles, eu não consigo saber como repará-los. Então vem um segundo momento, que é o momento da oportunidade de reparar. E a oportunidade de reparar está muitas vezes na reencarnação. Por isso Deus, ao impor no primeiro momento, Ele nos dá corda. Eu puxo até onde eu dou conta, né? E a hora que eu não dou conta mais, a espiritualidade, os amigos, todos vão me chamando, as circunstâncias vão me chamando para refazer o caminho, para recomeçar, para reativar, para reiniciar de alguma forma aquilo que não ficou acertado. Por isso, o livre-arbítrio ainda é limitado. Por isso, nós ainda não temos condição de fazer tudo que nós queremos. A única maneira de nós fazermos tudo que nós queremos, Ivone, já que a pergunta saiu de você, a única maneira é quando nós aprendermos que só o amor é capaz de nos libertar. Como o amor ainda é uma coisa para nós ainda difícil de a gente captar, da gente entender, da gente saber a extensão dele, nós estamos ainda somando. Nós ouvimos falar do amor somente através de Jesus, então tem muito pouco tempo, só tem 2000 anos que nós ouvimos falar do amor. E ao ouvir falar, nós começamos a ter interesse quando isso nos afeta. Então a maioria de nós não foi afetado pelo sentido do amor. E não sendo afetado, o desamor ainda está em maior quantidade no mundo. Nós olhamos para o lado, a violência, a agressividade, as guerras, né? O roubo, a maledicência, o adultério, tudo está aí grazando de forma livre. Muito mais do que a caridade, a lealdade, o serviço ao outro, né? A plenitude, a segurança, o amor propriamente dito. Então, quando nós ouvimos falar do amor, começa para uma pequena quantidade de seres, uma chamada para o trabalho de revolução. Então, todos aqueles que tomam consciência de que o amor é uma necessidade nossa, começa a trabalhar em torno disso, fazendo tudo o que pode fazer para que o amor persista, subsista e seja o nosso amparo. Enquanto isso não acontecer, o livre-arbítrio tem que ser limitado, porque nós somos danosos ainda. Nós ainda, desconhecendo todas as coisas, estamos mais errando do que acertando. Estamos mais no caminho torto do que no caminho reto. Estamos mais na porta larga do que na porta estreita, como disse Jesus. Se eu estiver falando depressa, vocês me avisem aí. Que eu... Só. Então foram né, os outros 20 milhões de anos para trás, né? Não é? Então, quando a gente olha os 10 mandamentos, o primeiro dos 10 mandamentos vai falar do amor a Deus, não é? Mas lá não fala de amor. Como é que fala lá? Adorarás o Senhor teu Deus de todo o seu sentido, de todas as suas emoções, de todo o seu entendimento, não é isso? Então é a adoração. Então na lei da adoração nós estamos ainda contemplando algo que está fora de nós. E estando fora de nós, nós não temos responsabilidade. Então adorar a Deus é ainda dizer que nós estamos sob um cuidado de um ser superior. Mas nós não estamos ainda nos cuidando. Nós só passamos a nos cuidar quando Jesus diz: ouviste o que foi dito aos antigos, amarás o Senhor teu Deus. Aí ele coloca a palavra amar no lugar de adorar. Quando ele coloca essa palavra, ele chama a atenção de imediato. E começa a incomodar, inclusive, os doutores da lei. Você lembra disso? Que os doutores da lei começam a persegui-lo, a querer que ele seja crucificado, exatamente porque ele começa a quebrar os paradigmas. Ele começa a quebrar aquilo que era para os dominantes da época interesses imediatos.
Eles tinham ali o interesse imediato de dominar as pessoas. E quando eles perceberam que Jesus estava trazendo alguma coisa que os libertava, isso passou a incomodar. Mas aqueles que ouviram, quem esteve lá no Sermão da Montanha, acho que nós tivemos, né? Porque nós estamos aqui agora. Então, quem esteve no Sermão da Montanha ouviu Jesus falar: bem-aventurados os brandos e pacíficos, né? Quando ele falou dos brandos e pacíficos, ele quebra toda uma história que vinha desses milênios anteriores. Porque a lei de Talião, lembrada aqui pela Maria, é uma lei severa. Eu machuquei o outro vai me machucar com certeza. Eu traí, o outro vai me trair. E eu matei, o outro vai me matar, ainda que ele esteja morto, né? Porque isso acontece, né? Se nós pensarmos no que acontecia na lei de Talião, nós olhando hoje os dias atuais, a gente não está vendo ainda muita diferença, porque o amor ainda não se encheu. O amor ainda não nos preencheu. Quando Jesus falou, o reino dos céus está dentro de vós, ele quis dizer exatamente isso. Mas esse reino não sai pelas circunstâncias, ele tem que ser construído. E para que ele seja construído, ele precisa de que nós entendamos o que somos. Não é? Então, quando nós falamos nessas tribulações que nós vivemos, nós temos que considerar que nós temos uma história larga de equívocos, de erros, de desenganos, de desacertos, que agora, a partir do momento que nós começamos a tomar consciência de que a responsabilidade é nossa, nós temos o compromisso de cuidar do livre-arbítrio. Cuidar do que eu sou, cuidar do que está comigo, cuidar da circunstância onde eu estou e cuidar de tudo aquilo que está sob a minha orientação. Então, e ainda? Então, ainda não é o que Jesus propõe, né? Jesus propõe no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo: amai os vossos inimigos. Então, quando ele propõe amai os vossos inimigos, ele vai dizer: olha, amar só os que nos amam é muito fácil, não é? Mas amar os inimigos começa a nos chamar para um desafio, o desafio daquilo que eu estou fazendo comigo mesmo. É o desafio daquilo que chegou para mim e eu não soube utilizar. Chegou para mim e eu malbaratei, eu desgastei, eu joguei fora, eu destruí. Então, quando eu faço isso, eu estou ainda num caminho ainda não muito compreendido por mim mesmo. Kardec tem uma pergunta que ele faz que nos chama para pensar muito profundamente. Tem jeito da gente sair do sofrimento? Estou traduzindo a pergunta dele. Tem jeito da gente sair do sofrimento? É muito difícil sair do sofrimento? Estou traduzindo a pergunta dele, tá? É muito difícil sair do sofrimento? O que a gente tem que fazer para sair dele? Olha, são 3 circunstâncias que eu coloquei, que ele pergunta no item 919 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta isso para Kardec. Existe um meio fácil, prático de eu sair do sofrimento? Aí você vê que isso está falando das tribulações, não está? Ou não? Exatamente, né? Porque se existem as tribulações, tem jeito de sair dela. Nós não descobrimos o meio. E isso já tem mais de 160 anos que ele perguntou, né? E eles vão responder: existe um meio. Ele pergunta se tem um meio fácil e prático. Fácil, que qualquer um de nós pode fazer, e fácil e prático, porque tem que dar resultado. Não é? A pergunta tem esses dois significados final. Que todo mundo dê conta de fazer e que seja de resultado. Que a gente possa falar: não, agora eu estou resolvido. Eu fiz isso. E eles respondem que tem. E vão dizer assim: um sábio da antiguidade já vos disse: homem, conhece a ti mesmo. Ivone lembra dessa questão, lembra, Ivone? Homem, conhece a ti mesmo. E ele fala assim: não, mas essa pergunta já tem mais de 500 anos antes de Jesus, né? Que foi lá na Grécia Antiga que apareceu essa pergunta. Eles falam que foi Sócrates, mas ele fala que não foi ele. Que isso estava escrito num portal de um templo lá, né, de Atenas.
Mas ele vai trazer essa questão que já estava gravada há mais de 500 anos antes de Jesus chegar. Homem, conhece a ti mesmo. E aí Kardec, porque essa informação já existe, quase todo mundo conhece, estou falando quase todo mundo aqui, porque todo mundo conhece, né? Ou não? Alguém não conhece essa fala? Então Kardec então vai esmiuçar, mas nós já sabemos dessa fala. Como é que como é que se consegue colocar isso em prática? E aí os Espíritos aí Santo Agostinho aparece na questão, né? E vai explicando que para que a gente faça isso, é preciso que a gente faça uma guinada de 180 graus, ou de 360 graus, melhor dizendo, na nossa existência. É preciso que a gente olhe de outra maneira. Tudo aquilo que nós estamos olhando, que a gente faça de forma diferente, tudo que nós estamos fazendo. Que a gente pense, a gente pensa. A gente pensa. Eu estou perguntando. A gente pensa, né? Mas será que a gente pensa corretamente? Então a proposta dele é que a gente comece a pensar corretamente tudo aquilo que a gente pensava incorreto. Se eu não estava pensando corretamente, eu tenho que passar agora, entendendo isso, que o problema é só meu, a pensar diferente. Então eu dei o exemplo primeiro de contar mentira, né? Então se eu tenho o hábito de fazê-lo, que eu passe agora entendendo que isso não é bom, que eu passe agora a falar só a verdade. É um esforço tremendo que eu tenho que fazer. Mas é simples. Porque a partir do momento que eu já não faço isso mais, aqui eu estou falando, tudo que eu estou falando aqui é para mim. Você já lembrei isso antes, né? Tudo que eu estou falando aqui é para mim. Vocês estão ouvindo porque vocês estão na minha frente, tá? Mas tudo que eu fazia antes, até esse momento em que eu comecei a compreender que eu não devo mais fazer, eu preciso mudar. E para mudar eu tenho que tomar atitudes totalmente contrárias. Então é uma mudança de 360 graus. É um giro completo que eu tenho que fazer sobre as minhas próprias questões. E reformular todos os meus sentidos para isso. Porque se eu tenho um hábito arraigado, né? Hoje eu estou com 60 e poucos anos, né? Um menino ainda. Então se eu tenho um hábito arraigado de 60 anos, eu não posso agora, de uma hora para outra, conseguir mudar isso. Eu tenho que fazer isso nesse tanto de tempo que eu já gastei para construir. E como nós estamos vindo de outras encarnações, é provável que nós tenhamos aí feito dezenas, centenas e até milhares de encarnações, fazendo as mesmas coisas, que agora precisam de ser reformuladas. Por isso que é simples, é fácil, mas é de uma longevidade para o nosso sentido, para nossas emoções, que nós não temos o alcance. Então a gente fala assim, não, eu vou agora, a partir de hoje, desse momento, eu não vou mais fazer isso. Mas eu estou no mesmo ambiente, eu estou nas mesmas circunstâncias, eu estou com as mesmas pessoas, eu estou na mesma hora, aí daí a meia hora, não, mas isso eu não vou, eu vou fazer sim, porque não é tão ruim assim, né? E eu volto para o mesmo ponto. Ah, mas eu estou falando tudo, é tudo para mim, porque eu sei que... Sim, mas é tudo o mesmo ponto, Ivan. Eu estou falando um exemplo prático, né, imediato, para a gente ter uma distância de raciocínio. Tudo cabe aí, tudo cabe nesse mesmo raciocínio. Então, se eu estou adulterando, se eu estou enganando, se eu estou roubando, se eu estou matando, se eu estou drogando, se eu estou viciando de qualquer forma, tudo isso enquadra no mesmo raciocínio. É à medida que eu reconheço. Se enquanto eu não reconheço, não assumo a postura que eu devo fazer diferente, eu não consigo mudar nada. Então nós estamos no mesmo ponto e a resposta de Santo Agostinho é exatamente nesse sentido. Enquanto eu não fizer esse trabalho de ver, olhar para a questão, me envolver nela, me comprometer com ela, eu não conseguirei dar um passo para mudá-la. E eu preciso fazer esse esforço. Então, os esforços são pequenos, que basta eu mudar o sentido da coisa, não é? Parece que é simples,
Entretanto, essa simplicidade está na forma, não está na condição, não está na forma. A forma nós não precisamos de lidar com ela, que é tudo aquilo que eu já fiz, eu já formei, eu já construí, eu já idealizei esse ser que eu sou. Eu preciso agora de fazer um novo ser. Né? Aí na questão 789 ele vai perguntar, e nós precisamos de grandes esforços para sair do sofrimento? Eles vão responder, grandes esforços não, bastam pequenos esforços. O problema é que nós não fazemos os pequenos esforços. Muito poucos fazem os pequenos esforços. Então, quando nós não fazemos os pequenos esforços, nós não conseguimos fazer o amontoado, a soma de resultado. E o que é pequenos esforços? É eu perseverar com todas as forças, com toda a vontade, com toda a intenção de que essa coisa precisa mudar. Esses pequenos esforços precisam ser feitos todo o tempo todo. Não adianta hoje eu não vou enganar ninguém hoje. Não adianta. Hoje não basta. É preciso que isso seja feito constantemente. Então hoje eu já começo. Aí Santo Agostinho propõe, já que nós somos muito esquecidos, né? A gente pensa, mas a gente esquece muito. Então pega uma caderneta e vai anotar. E vai fazer as anotações constantes e diárias do que chega no fim. Ele ainda pede assim, no final do dia, guarde alguns minutos, e nesses minutos faça essa reflexão de como que foi o dia. Anote, faz as anotações do que foi positivo, do que foi negativo, e marque aquilo que você acha que precisa de melhorar mais, ou daquilo que precisa de ficar mais reforçado. Porque enquanto nós vamos fazendo isso, nós vamos fazendo esse exercício de fazer uma alteração deste circuito que eu estava nele, ou dessa forma que eu estava nele. Eu vou sair dessa forma e eu vou dar essa guinada que é necessário que eu faça, fazendo esses pequenos esforços, pequeno esforço de cada dia, de cada momento, de cada tempo. Se eu for fazendo isso, um dia eu vou me surpreender, falar assim, não, agora eu consigo não fazer mais. Eu lembro na época que eu fumei há algum tempo. Eu fumei há algum tempo, e durante esse tempo que eu fumei, obviamente que eu me tornei viciado nisso, né? De noite, tinha que sair de noite para comprar cigarro, chovendo, fazendo sol, fazendo frio, né? Para satisfazer o vício. Porque todo vício faz isso, ele nos escraviza, né? Então, escravizado que eu estava, num determinado momento, eu falei, gente, agora eu não posso mais. Foi quando nós descobrimos que íamos ter filhos. Agora não posso mais, porque eu preciso de ter um compromisso com aqueles que estão vindo para a minha companhia. Se eu já carrego isso, né, eu naturalmente vou dar o exemplo de que isso é natural, de que isso pode. E como eu já me sentia desgastado e já não achava mais tanta graça, tive que fazer o esforço. Gastei mais de um ano para conseguir parar. Até o dia que eu consegui dizer para mim mesmo, olha, é hoje ou não é mais? Porque a gente parava, passava 2, 3 dias, você ia lá, voltava e consumia o dobro, o triplo, e achava que era pouco. E assim ia acontecendo. Numa das vezes eu disse, olha, se eu continuar repetindo, eu não tiver perseverança, eu não dou conta de parar. E não adiantou o outro me aconselhar, eu ir lá, eu cheguei até a frequentar um curso que ensinava a parar de fumar. Não adiantava. É uma questão da nossa própria intimidade. Nós temos que dar o passo em direção àquilo que nós não podemos mais suportar. Porque vai até o nosso suporte. A hora que começa a danificar o ser que nós somos, começa a descaracterizar a nossa personalidade, começa a afastar os amigos, começa a destruir a família, começa a nos distanciar na sociedade, começa a nos isolar, é necessário que eu dê um grito de independência. É necessário que eu diga para mim mesmo, esse não pode continuar sendo eu. Não é? É assim com todas as coisas. E todas as coisas dizem respeito a tudo que nós vivemos. Por isso que os pequenos esforços devem começar pelo nosso bom humor. Se a gente não tiver bom humor, a gente pode até, como diz o pessoal lá em casa, ser caladão, você não fala nada, pode até ser introspectivo, ser retido, mas ter o bom humor em todas as circunstâncias, quando
temos que ir para o enfrentamento, quando temos que ir para o trabalho, quando temos que realizar as coisas, ter esse bom humor, esse desprendimento, é um passo importantíssimo para que eu tenha o equilíbrio das emoções energéticas. É um passo importante para que eu mesmo me refaça nos momentos de fragilidade. É importante para que no momento em que eu esteja necessitando da companhia do outro, da presença do outro, da fala do outro, eu esteja aberto para que socorra. Então, o primeiro passo para que a gente faça as pequenas coisas é ter o bom humor. Mas aí tem coisas muito mais singulares que a gente pode fazer. Um sorriso, um aperto de mão, um abraço fraterno, uma palavra amiga, um bom dia, uma boa tarde. São coisas singulares, que fazem parte desse esforço de quando eu estou fazendo isso, eu pensar que eu quero bem, que eu quero estar bem. Né? Então a gente tem que ter esses pequenos esforços como mira para que a gente possa mudar, que a gente possa dar essa guinada que nós necessitamos para vencer o sofrimento. Geralmente nós somos, né? Geralmente a gente não percebe que quando nós lançamos para o outro aquele olhar negativo, aquele olhar pesado, ele já nos maltratou. Geralmente nós não percebemos que quando as nossas palavras vão ao ouvido do outro, elas já ecoaram em todos os nossos sensos. Já mexeram com as nossas energias, com as nossas emoções, com o nosso psiquismo, com o nosso sistema nervoso todo. Não, Tiago? Mexe com todo o nosso senso. Os gestos, o nosso gesto esparrama energias, esparrama vibrações. Então nós temos que olhar para isso. O nosso andar vai distribuir o que somos. Quando nós passamos, nós estamos distribuindo o que somos. E se nós não levamos uma energia favorável, alguém vai falar, esse está carregado, e esse está mal, e esse não vai longe. Né? Porque as nossas energias vão dizer a respeito do que nós somos. Então são as pequenas coisas que nós não observamos, que estão nesse circuito de contramão para nós. Nós achamos sempre que o problema está fora. Sempre achamos. E é natural que nós achemos porque nós ainda trabalhamos dentro da nossa dificuldade mais grave, que é o que nos causa o sofrimento. Kardec pergunta, qual é a causa do sofrimento? O egoísmo. É uma das respostas pequenas, das poucas respostas pequenas que tem no Livro dos Espíritos, é o egoísmo. É porque nós ainda olhamos para nós, para o eu, né? Vamos colocar o eu para ficar mais inteligível. Eu ainda olho para o eu. Eu defendo o eu. Eu defendo os interesses do eu. Eu gosto do eu quero o eu. E acaba que, para sobrar alguma coisa para o outro, a gente ainda tem dificuldade de dividir. Né? E basta a gente ver quando a gente vai fazer aí a campanha do quilo, vai fazer aí a coleta de roupa para o bazar, né? Diz um amigo nosso, fala assim, a pessoa vai lá na porta com a calça jeans, e chega na porta, ela olha para cá, olha para lá, esse botão aqui tá bom ainda, volta lá e tira o botão. Aí olha, esse flechecleiro aqui não pode não, vai lá e tira. Então quando deu o farrapo, né? Deu o farrapo. Então, o farrapo, né? E a gente caridosamente ainda recolhe, porque a caridade não pode ser negada, mesmo que ela seja ainda nesse crítico, porque a pessoa deu o que ela tinha. Por isso nós estamos falando que o egoísmo ainda é um entrave, porque ele não nos permite ver que nós poderíamos dar muito mais, fazer muito mais, entender muito mais, acolher muito mais para receber alguma coisa. Porque São Francisco já nos fala, né? Que é dando que se recebe, não é isso? É perdoando que se é perdoado. É amando que se é amado.
mas é morrendo que se vive, né? Então nós vamos vivendo esta lei causal, essa lei de causa e efeito, que nós estamos envolvidos nela. Por isso, quando Deus nos impõe a encarnação, Ele fala, agora nós vamos expiar, né? E expiar no sentido de que nós temos que reparar, que refazer, reorganizar, corrigir, consertar aquilo que não ficou pronto. Então nós vamos expiar. E a palavra expiar diz que nós temos, o sentido dela é reparar, né? É pagar. Mas nós vamos também, numa outra condição, viver a experiência das missões. Deus já confia em nós de tal forma que Ele nos dá missões. Mesmo nas nossas tribulações, nós ainda somos pais, mães, filhos, irmãos, vizinhos, trabalhadores, profissionais. São missões que Deus nos dá para todos os dias. Quando Ele nos permite existir, já é uma oportunidade de vivermos uma missão. Estar existindo é o maior compromisso que nós temos para estarmos aqui, é viver plenamente a vida que nós temos. É saber lidar com as dificuldades, sabendo que tudo passa. Nós já falamos isso aqui muitas vezes também, né? Tudo passa. A gente costumava falar antes, era tudo passa menos o motorista e o cobrador. Hoje não tem mais cobrador, né? Então tudo passa, agora menos o motorista, que vai nos conduzindo, vai nos levando, enquanto nós precisamos de alguém que nos conduza. Por isso que Jesus colocou para a nossa segurança, alguém que nos guie, alguém que tenha condição, que seja melhor experimentado, que já viveu outras experiências, tanto quanto as que nós estamos vivendo, e já sabe nos conduzir, o nosso anjo guardião. Então nós temos um anjo guardião que Jesus nomeou para que cuide de nós o tempo todo. A gente nem sabe disso, né? Mas a doutrina dos Espíritos não nos deixa esquecer, nós temos um anjo da guarda, né? No catolicismo também já tem, né? Um anjo da guarda que Jesus nos apresentou. Aí está aí o anjo da guarda, né? Então nós temos ainda, além do anjo da guarda, que é exclusivo para cada um, nós temos os amigos espirituais, os nossos familiares, os nossos amigos de convivência da nossa existência, que já foram primeiro, tornam-se nossos companheiros nessa jornada para nos assistir, nos orientar. Mas nós muitas vezes não buscamos esse socorro. Jesus propõe uma coisa singular que nós devemos fazer para a nossa segurança: vigiai e orai, né? Vigiai porque nós somos falíveis, nós erramos o tempo todo. Então nós vigiamos para que a gente erre menos, e orar para que nós nos sustentemos nos momentos em que a nossa fraqueza começa a tomar conta de nós, não é? Nesses momentos em que a gente fala, não, agora eu não estou dando conta, né? Agora não vai dar certo, né? E a gente afastar de nós mesmos, das tribulações que estão ao nosso derredor, ir para a nossa intimidade, afastar de nós mesmos no sentido de olhar para esse ponto onde a fragilidade está nos machucando e pedir socorro nas nossas preces, né? Anjo guardião, amigo querido, me ajude, socorre aqui que o negócio está feio. Nossa Senhora, vem cá porque o negócio não tá brinquedo não. Jesus, bastam esse sentimento de desejo, de querer que se mude, e que nós vamos ser atendidos quando nós pedimos. Ah, mas tem que pedir? Nós temos que quebrar o nosso orgulho, a nossa vaidade, tem que pedir, né? E se nós não pedirmos, não tem jeito de a gente receber, porque embora Deus saiba tudo, os amigos espirituais sabem das nossas necessidades, Jesus está aí para nos amparar, se nós mesmo não buscarmos saber o que nós queremos, vai ser difícil a gente ser acolhido. Nós temos que saber o que queremos. Por isso, pedir tem um significado profundo, para que a gente possa entender o que nós estamos pedindo. Eu já pedi muito para ganhar na loteria, muitas vezes. Não é uma coisa que está fora do normal, porque a loteria está aí, né? A gente joga quem quer. Então eu já pedi muitas vezes para ganhar, mas a maioria das vezes eu parei de jogar, eu deixei de jogar. Então, por quê? Porque na verdade, quando a gente pede, a gente tem que saber a extensão daquilo que estamos pedindo, as consequências daquilo que estamos pedindo. Porque Jesus disse categórico: tudo que pedis ao Pai
em meu nome em particular, Ele atenderá. Já pensou? Se eu ganho na loteria? Vai ser um desastre. E claro que eu vou fazer muitas coisas boas, eu tenho certeza disso, mas provavelmente vai me prejudicar essa caminhada que eu estou nela, que é uma caminhada que eu preciso de viver a experiência que eu estou nela. Como todos nós precisamos das nossas experiências. É importante a gente buscar socorrer-se, forrar-se, ter resultados, ter garantia, ter ganho. É importantíssimo, mas é importantíssimo que a gente consiga viver de acordo com a grandeza que nós pudermos dos resultados que a gente conseguir. Então é importante que a gente pense que nós não estamos sós. Nós não estamos sós. Né? Como diz o poeta, há muitas vozes. E todas as vozes cantando junto fazem um coro. E nós podemos estar nesse coro de querer ficar bem. E é por isso que Jesus, não nos desamparando, nos propõe que nós nos amemos. De tal forma que nós queiramos todo o bem que nós pudermos ter, na mesma intensidade do bem que nós queremos que o outro nos dê. Que nós façamos isso ao invés, que nós deiamos todo o bem que nós quisermos em troca do bem que nós queremos receber. Muito obrigado.